Olá! Uma confusão muito comum que se faz quando não se tem pleno domínio da conceituação, da terminologia utilizada nas normas internacionais é confundir os conceitos, certo? Então, hoje eu quero falar sobre as diferenças entre validação, monitoramento e verificação, até mesmo porque, por coincidência, essa semana 3 pessoas vieram comentar coisas a respeito disso e dizer que tinham dúvidas e tal. Então, eu achei pertinente fazer esse vídeo. Não vai me dizer você que falar de conceito é chato, porque enquanto for chato, esse tipo de coisa vai acontecer. Bom, primeiro conceito é da validação. Validação é o quê? É obter evidência de que medidas de controle são capazes de ser eficazes contra um determinado perigo significativo à segurança de alimentos. A validação deve ser aplicada antes de essas medidas de controle serem implementadas, certo? Por quê? Porque primeiro deve ficar provado que aquela medida de controle selecionada, especificada, tem capacidade para entregar o resultado pretendido. Então eu vou dar um exemplo aqui. Na pasteurização de leite ou de suco, enfim, onde se aplique pasteurização. Geralmente se usa um binômio de tempo e temperatura para monitorar o processo. Mas esse binômio ele tem que ser validado. Por quê? Porque se usa a pasteurização para eliminar micro-organismos patogênicos. Então, assim, não há condição de, enquanto o processo ocorre, fazer análise microbiológica, porque essas análises levam muito tempo para ter um resultado. Então, é mais prático, mais simples, é viável, mais barato fazer o quê? Controlar o binômio tempo-temperatura. Então, vamos medir com instrumento calibrado ou verificado o tempo e a temperatura para garantir que as condições do processo ocorram e aplicando isto, que é a própria pasteurização, vai garantir, a gente tem certeza que os micro-organismos serão eliminados. Mas como a gente tem essa certeza? Antes de estabelecer que a produção vai operar assim, a gente fez o estudo de validação, a gente validou essas medidas de controle. Portanto, dito de um modo mais simples, a validação é o quê? É provar por outro meio que as medidas de controle são capazes de ser eficazes. Quando nós temos que fazer estudos de validação? Obviamente, antes de implementar as medidas de controle. Então, sempre que nós formos projetar uma medida de controle ou uma combinação delas, e sempre que elas forem alteradas. Se o estudo de validação mostrar que elas não têm condição de controlar um determinado perigo, então as medidas de controle devem ser ajustadas, reajustadas, deve ser pensada uma outra forma de controlar um determinado perigo, certo? Ok, então eu vou falar agora sobre o monitoramento. O monitoramento é o quê? Ele serve para determinar o status de um sistema, de um processo ou de uma atividade. Ele é aplicado enquanto esse processo ou atividade está ocorrendo e fornece informações para que sejam tomadas ações em tempo de corrigir o processo antes que um desvio ocorra, certo? Então, assim, enquanto o processo está acontecendo. No meu exemplo aqui da pasteurização, a gente vai monitorar o quê? O binômio tempo-temperatura. Tá? Então, quando nós sabemos qual é esse binômio tempo-temperatura, nós vamos atribuir limites de mínimos e de máximos, e vamos ficar controlando isso com o instrumento calibrado a uma determinada frequência. Vamos ficar monitorando e quando o processo tender ao desvio, ou seja, sair dessa faixa especificada de limites, é tomada uma ação no processo para corrigir ainda. Então, esse binômio, ele antes foi validado, a validação provou que funciona, então a gente pode aplicar isto no monitoramento. Agora, verificação é o quê? Verificação é comprovar, através de evidência também, que requisitos foram cumpridos. Então, ela é aplicada sempre após uma atividade e vai fornecer informações que vão confirmar a conformidade de algo, certo? Aqui a palavra-chave é confirmar. Verificar é confirmar. Então, assim, no meu exemplo aqui de pasteurização, vamos supor que ao final de um período, 7 dias ou
30 dias, depende da frequência de produção também. Vai ser especificado um período que vai ser adequado, apropriado. Vou dar um exemplo aqui, vamos supor que ao final de uma semana ou ao final de 30 dias. Alguém vai lá, busca esses registros, podem ser registros físicos ou e-mail eletrônico. Alguém busca e verifica os resultados das atividades de verificação e confirma se tudo saiu sob controle, se o processo está tendendo ao desvio muitas vezes, se houve necessidade de retrabalho, de reprocesso muitas vezes ou alguma vez. Então, enfim, alguém com competência, geralmente a equipe, alguém da equipe de segurança de alimentos, vai lá fazer uma avaliação, vai tirar uma conclusão sobre esse monitoramento. Uma outra forma de fazer verificação é, por exemplo, anualmente, quando faz uma auditoria interna ou quando faz uma auditoria externa. Auditorias também são formas de verificar, de confirmar se os resultados foram alcançados. Existem também outras atividades de verificação, que eu já falei aqui em outros vídeos no canal. Mas enfim, ficou claro, né, a diferença entre a validação, o monitoramento e a verificação? Espero que vocês tenham entendido. Eu sou a Silvia Berenguer, sou especialista em engenharia de segurança de alimentos. Deixa aqui teu like, os vídeos são muito assistidos e as pessoas não se inscrevem. Então eu vou te pedir, te inscreve no canal, porque se você gostou, se você dá valor para o meu conteúdo, e você assiste e não se inscreve, o sistema do YouTube automaticamente entende que esse conteúdo não tem valor. Então ele começa a não exibir. Então eu vou te pedir, por favor, se você gosta, se você atribui valor, te inscreve aqui no canal, ativa ali as notificações ou divulga para um colega, mas não deixa de fazer a tua inscrição, porque isso me ajuda muito a fazer com que esse conteúdo possa servir a mais pessoas, ok? Um beijo, até o próximo vídeo.